O sabão não devia fazer muito bem aos peixes, mas nem se dava por isso. Tão limpa era a água e tanto era o peixe. Nos anos 50, a RTP mostrava os rios em versão idílica e o que se podia fazer neles. Nadar, pescar, às vezes em competição, festas e romarias, lavar a roupa. Os rios pareciam estar tão limpos como o próprio ar. Hoje em dia já não existe nada disto. Não se pode tomar banho nos rios a não ser com um extenso pacote de vacinas. As águas estão poluídas, matam os peixes e os dados oficiais indicam que 70% dos rios estão fortemente poluídos, 30% mediamente poluídos, restam 0% não poluídos, o que é muito pouco consolador. Em escassas décadas demos cabo do recurso precioso e hoje tomar banho num rio é um luxo que pertence à memória. Como tantas vezes acontece, os primeiros alertas foram dados por estrangeiros. Na verdade, ainda não existem motivos para alarme, mas já se detectam casos que é urgente remediar. Este é um deles. Em Albufeira, uma das mais belas e concorridas praias algarvias, junto a uma colónia de férias, um esgoto, uma vala aberta, conspurcando a água. Qual poderá ser a reação do turista? My opinion from the lake here, it's a very nice city here and you can enjoy it very much. But what I find not so nice is that all the vehicles go in the sea and the water is like in a toilet. Se isto era assim no início dos anos 70, depressa o alerta se estendeu a outras praias, Algés, Oeiras, Cascais, atingindo-se níveis de poluição que ameaçavam a saúde pública. E hoje, ninguém põe em dúvida a existência de uma situação que exige ser investigada. Por esclarecer está exatamente o real índice de poluição já atingido. O mesmo é dizer, ainda se desconhece o perigo que se corre. Nos rios, o alerta começou mais discretamente. Nos primeiros 15 anos de TV pública, não se falava da poluição em Portugal. Apenas nos chegavam imagens lá de fora. A água é usada e depois simplesmente jogada fora em volume cada vez maior. Milhões de litros de água poluída voltam aos rios da Grã-Bretanha. Tamisa, Sena, Reno. A Europa industrializada e consumista tinha os seus rios imprestáveis, lançando flocos de espuma para as ruas das cidades, transformando-se em charcos venenosos onde boiavam peixes mortos. Mas Portugal tinha a sorte de estar livre disso. Ainda era o país da aldeia da roupa branca. Mesmo nos rios das grandes cidades era possível fazer travessias a nado, caso do Tejo, em Lisboa. Só no início dos anos 70, a RTP abordou finalmente o problema dos rios. No Tejo, um rio até aí sempre rico e abundante, muitas espécies estavam a desaparecer e a comunidade piscatória ia minguando. Noutros tempos, a gente íamos para o Seixal, para o Barreiro, para a Moita e havia muito charroco. Agora não se vê um charroquinho, não se vê um charroco aqui dentro do rio, não se apanha um charroco. No Tejo Içado, apontava-se o dedo às indústrias químicas e navais. Estas seriam responsáveis pelo fim de uma das maiores riquezas destes dois estuários. No estuário do Sado, existem cerca de 300 concessões ou bancos naturais distribuídos por mais de uma dúzia de firmas, que empregam milhares de apanhadores. Trabalhavam aqui nesta zona nossa aqui do Rosário, do Gaio, ali do Samuco, de Seios Pequenos. A gente trabalhava, era quase muitas mulheres e muitos homens iam trabalhar com nós ostras. Longe vão os tempos destas imagens. Para os industriais e trabalhadores das ostriculturas, o declínio foi abrupto e inesquecível. 80% da produção de ostras no Sado tem morrido. E se vamos então recordar aquilo que se passou no Tejo, que era o maior produtor de ostras de toda a Europa, é ir ao Tejo
é que está absolutamente, em quase 100%, sem reprodução de ostras. Está perdido para a indústria. Com o fim das ostras, não se perdeu apenas riqueza biológica, mas também económica. Um produto de qualidade que em grande parte se exportava, sobretudo para a França. Era extraordinário. Na década de 60, quer no estuário do Tejo, quer no estuário do Sado, a exploração de ostras tinha uma valia económica enorme. Traduzido para os dias de hoje, se tivéssemos efetivamente ostras, em qualquer um dos dois estuários podíamos atingir qualquer coisa como 1 milhão e meio de contos. Hoje, sabe-se que uma das principais causas do fim das ostras foi uma componente tóxica das tintas usadas nos barcos da Lisnave e da Setnave, o chamado TBT. O TBT desregula o chamado metabolismo do cálcio e a concha engrossa desmesuradamente. Portanto, tenho aqui uma concha normal, sem TBT, com este tamanho, e tenho aqui uma ostra mais pequenina, que devia ter a concha fina e onde se vê nitidamente que tem uma espessura enorme. É este fenómeno visível que, efetivamente, provoca a morte das ostras. Atualmente, apesar do declínio industrial, Tejo e Sado continuam poluídos tanto pela agricultura intensiva como pelas várias indústrias, algumas das quais completamente obsoletas. O balanço é grave e, no entanto, seria possível tomar medidas. No caso do Sado, por exemplo... Medidas de curto prazo, já. Transparência nos dados. Fazer com que as estações de tratamento estejam a funcionar de forma impecável, que não haja transferência de mais indústrias para esta zona, monitorizar o estuário do Sado, medidas de médio prazo, recuperar a produção austrícola, aplicarmos o poluidor pagador no sentido de parte dessas verbas serem aplicadas em investigação, em mais investimentos que olhem para a modificação dos processos de fabrico. O Sado, pelo menos, ainda é uma área protegida. Outros rios nunca conseguiram adquirir esse estatuto. É o caso da Ria de Aveiro, tão vitimada por sucessivas vagas industriais que hoje em dia custa acreditar como já foi rica. A Ria é um enorme pólipo com os braços estendidos pelo interior desde Ovar até Mira. Exploram a Ria os mercantéis que fazem o tráfego da sardinha, os barqueiros que fazem os fretes marítimos, os rendeiros das praias que lhe aproveitam os juncais, os marnotos que se empregam no fabrico do sal, os muliceiros que apanham as algas. É a agenda da mortosa que habita esta bateira. De dia em geral dormem, à noite pescam. A Ria dá enguia, pimpão, tainha e robalito. Bois pastam na água. Um barco navega no interior das terras. A Ria é mágica e possui uma luz própria que a veste. Dos anos 50 em diante, as celuloses do Caima e de Cacia poluíram o Voga sem qualquer cuidado. Contra elas estava uma população de agricultores e pescadores numa longa luta que foi sempre silenciada. Só após o 25 de Abril, as queixas tiveram eco na RTP. Vamos criar uma organização para ver se levamos isto por diante, porque até aqui, quando alguém levanta a voz para tratar da poluição, sempre aparece alguém a impedir, aparece ou os governantes ou alguns dirigentes da celulose a dizer agora vamos tratar, vamos resolver, vamos pôr tudo no seu lugar apenas para nos acalmar os ânimos. Passa aquela onda e tudo continua na mesma. E a tragédia continua, os nossos terrenos estão quase estéreis, estão quase completamente inutilizados, não produz. Temos aqui Rosais, que era do melhor que havia, tínhamos aqui produções maravilhosas, hoje tudo está abandonado. A fábrica começou a trabalhar já há quantos anos? A fábrica começou a trabalhar em 1952. Portanto, ela estava ainda a trabalhar no sentido provisório, não é? Exatamente, e continua a estar. Continua? Ainda continua a estar provisoriamente. Não tem alvará para ainda funcionar. Desde 1952. É uma fábrica que dá um lucro fabuloso, que é distribuído uma grande parte desse lucro por pesos mortos e não tem dinheiro ou não o quer gastar em fazer o benefício que teriam que fazer por causa de desaparecer com estas desgraças que estão a causar a lavoura. Fizeram sessões populares em Cacia. O TV Rural dedicou 3 programas ao assunto.
um assunto muito sério, aquele que irá ser tratado nesta reunião. A verdade é que a juventude da freguesia de Cacia decidiu dar assim um ar da sua graça. Eu digo assim, não pode existir uma indústria para matar outras. De maneira nenhuma queremos também que a celulose acabe, mas é preciso que a administração da celulose tenha em conta todos os outros que vivem da ria, tenham em conta a lavoura, tenham em conta tudo e todos quantos das outras profissões vivem. Porque a ria está toda poluída, desde Aveiro até aos canais de Ovário e Mortosa. E a celulose nada resolveu ainda. Nem canos fechados, nem canos abertos, nem estação de tratamento de águas, nada tem feito. E o que quer só é passar o tempo. E depois vai chamando nomes ainda, tacanhos ou o que quiserem ao pessoal que está envolvido na questão. O presidente da Comissão Nacional do Ambiente, Correia da Cunha, procurou uma solução. Não se podia continuar a adiar o problema. Ora, é contra essa situação de impasse que eu diria, em nome das entidades governamentais responsáveis, me rebelo. Não pode continuar, porque, como disse já há algures, as populações perderam a paciência. Não havia legislação. Usava-se muito a voz da razão, enfim, as imposições da moral, depois o futuro, que vai ser das novas gerações, isto não é só para nós, enfim, a argumentação toda, mas na realidade pouco se passava daí. O jogo do gato e do rato percebia-se bem nos argumentos de um gestor da Portocel. Reitero mais uma vez o interesse que nós temos e que gostaria que acreditassem nisso, e que aliás estão provados por aquilo que já se está a fazer, que infelizmente não é do conhecimento geral, porque está dentro... Uma coisa do conhecimento geral, e até me chamaram a atenção para isso, é exatamente a existência daquela chaminé, muito bonita, mas que não deita nada. E diziam as pessoas que isso está instalado, mas que fica muito caro a manutenção do sistema. Essas medidas estão já numa fase muito adiantada de execução. O próprio Engenheiro Correia da Cunha, numa visita que fez para inspecionar certas medidas, verificou o andamento dos trabalhos. E, portanto, o problema da própria efluente da fábrica vai ser substancialmente melhorado com estas medidas internas, para além de todos os benefícios que o tratamento proporcionará. Não vamos brincar agora daqui para diante. Acabou. Havia assim sempre o jogo do gato e do rato, não é? Com a cumplicidade de técnicos de várias instituições, e os resultados realmente eram insuficientes, nitidamente insuficientes. Lembro-me de uma visita em que levei alunos de Geografia à fábrica, porque me tinham dito que os filtros e que o sistema e tal, realmente passou-se um dia, almoçámos lá na cantina, um dia maravilhoso, quer dizer, um clima, não havia mercaptans na atmosfera, estava tudo, e eu regressei também muito satisfeito, porque aquilo estava a funcionar, só que tinham interrompido os circuitos, praticamente tinham parado a fábrica, mantinham a descarga da madeira e tal, mas depois a parte poluidora tinha desaparecido. 10 anos mais tarde, os resultados desta inércia estavam à vista. Uma reportagem do programa A Hora da Verdade mostrou a devastação provocada na ria pelos complexos industriais de Estarreja, Cacia e Águeda. Nos últimos 10 anos, Aveiro foi o distrito que mais cresceu no país. Não se respeitaram regras elementares de proteção do ambiente e a ruptura deu-se com consequências graves para a ria. As celuloses matam lentamente os rios Voga e Caima. No verão, o caudal das celuloses chega a representar 20 a 30% do caudal total do rio. A água chega a ser imprópria para a rega dos campos. Há agricultores que se queixam que morreram vacas por a terem bebido. Não há peixe que sobreviva nestas condições. Hoje a pesca deu aí uns 30 quilos de peixe, de chocos. Que há 10 anos para trás pescava-se num dia 2 e todo mês de abril e maio cerca de 400, 500 quilos de choco por dia. As águas já vêm acastanhadas lá de cima, de Albergaria, onde apanha as descargas da celulose do Caima. Aqui, em Cacia, recebe um reforço quase negro da Portocel. O cheiro é nauseabundo. O matador regional despeja os seus detritos diretamente para a ria. São 120 as empresas metalomecânicas de Águeda. A maioria infiltra os seus esgotos nos terrenos em volta. É proibido, mas fazem. Esta fábrica que está aqui, larga ali esgotos ali esgotos e soda, que a gente quando está a trabalhar, no outro dia perdi 100 e tal contos de berbigão ali por causa deles.
O debate que se seguiu foi esclarecedor. Os industriais minimizavam o problema, brandindo o argumento do emprego, enquanto o representante do governo manifestava a sua impotência política. Eu penso que estamos a dramatizar um pouco. De facto, há um problema de poluição no distrito de Aveiro, como há em todo o país e no mundo, no fundo, mas este problema deve-se essencialmente ao desenvolvimento do distrito, que passamos de 7.000 empresas industriais a 11.000. É verdade que a Soporcel foi autorizada a instalar-se e a funcionar desde que pusesse em funcionamento um sistema secundário de tratamento de efluentes. É verdade. É ou não verdade que esse sistema não está a funcionar? É verdade que nós temos constatado, tem aí técnicos ao local e tem constatado que não está a funcionar. No entanto, sob minha palavra perante todos, se não cumprirem, tomarei as medidas adequadas. É o despedimento coletivo, é a inviabilização destas empresas todas, é a inviabilização do crescimento económico. Agora, temos é que ter um bocadinho de elasticidade. O Sr. Secretário de Estado, acha que é possível ter elasticidade com a saúde humana? Por amor de Deus, nós não estamos a morrer. Também temos de ter elasticidade para não pôr as pessoas a morrer de fome, que é muito grave. Apesar de tudo, será preferível uma morte lenta. Morte rápida tiveram muitas fábricas da Ria de Aveiro que não conseguiram modernizar-se. A celulose do Caima fechou. A de Cacia continua a laborar. Após vários contratos-programa, já não lança cloro nas águas e está ligada ao sistema de esgotos da região. Mas continua a pôr e dispor do rio, como se constatou no verão de 2002. Um completo déjà vu. A celulose já tem o tratamento feito, mas só no dia 30 de agosto é que tapou o rio. Até lá tapou-me o rio, a montante do caminho de ferro, para garantir a água para a elaboração dela, e não se lembrou do meu gado e do gado dos outros que está ajudando. Quem é que garantiu a minha rega? Ninguém. Quem é que me garantiu a água? Para as minhas vacas não morrer de sede, andemos a carregar água. O pasto é de fraca qualidade, porque afinal, quando vêm as cheias, largam a água da poluição e depois cobre estes campos. E depois o pasto é de fraca qualidade e nós cá estamos a aguentar. Mas as celuloses estão longe de ser todo o mal da Ria de Aveiro. O complexo de indústrias químicas de Estarreja é um concentrado de problemas ambientais que mancham um lugar privilegiado. Estamos num sítio que é próximo do Esteiro de Estarreja, que é uma das zonas de entrada de alguns dos poluentes mais críticos existentes na Ria de Aveiro, como é o caso do mercúrio. É por este sítio que os afluentes líquidos da fábrica Unitec, a fábrica de cloro geradora deste poluente extremamente grave, que é o mercúrio, que entra na Ria de Aveiro e que é um problema muito difícil de resolver, mas é um problema muito grave que existe nesta zona da Ria de Aveiro. Fecharam-se várias fábricas, encanaram-se esgotos para o mar, mas a fatura ambiental continua enorme. Nem sempre o problema dos rios são os grandes polos industriais. Às vezes, são as fábricas de pequena e média dimensão. Este rio de águas cristalinas era o Ave. Quando eu era miúdo, tomei aqui muitos anos seguidos banho, que era o nosso passatempo da juventude toda de Vizela. E de Vizela e arredores. Porque isto há 25 anos para cá, mais ou menos, este rio deixou de se poder tomar banho aqui porque a poluição é tão grande que é impossível a gente até se meter no rio. Hoje o Ave corre assim. Trabalhei aqui na Seda de Vizela desde os 11 anos de idade. Eu ainda me lembro quando era miúdo, quando era novito, chegava a ir com o chofer a Lisboa a levar mercadorias. Inclusive chegámos a ir à casa do Salazar levar bacalhau pelo Natal. E trabalhei aqui toda a vida até ela falecer, infelizmente foi há 4 anos atrás. O que matou o Ave foram centenas de indústrias, instaladas sem qualquer respeito pelo domínio público hídrico. Juntou-se a tudo isto os esgotos domésticos de uma malha urbana dispersa e desordenada. Nos anos 80, criou-se um gabinete do Val do Ave. Com a adesão à CEE, conseguiu-se muito dinheiro para o salvar. As promessas foram-se sucedendo, por vezes feitas em direto, como durante a presidência aberta em 1994.
Neste momento, como o Sr. Presidente sabe, estão a ser renegociados os contratos de programa no sentido de se ultimar esta primeira fase e esperamos que no fim de 1995 estas hectares estejam já operacionais. Teresa Gouveia, então Ministra do Ambiente, prometia e Mário Soares sublinhava. O Sr. Ministro Valente de Oliveira também nos prometeu publicamente que este rio vai ser muito brevemente despoluído. Ficamos com essa promessa e com essa esperança. Promessa jamais cumprida. Uma posterior ministra, Elisa Ferreira, que tinha dirigido o gabinete do Val do Ave, fez novas promessas, também não cumpridas. As hectares estão lá, a maior parte delas, o seu grau de eficácia é extremamente baixo. Se existisse fiscalização nesse sentido, iríamos encontrar que o dinheiro gasto foi realmente muito mal gasto, porque os industriais, pura e simplesmente, viram que não valia a pena, não eram penalizados, não valia a pena continuarem a gastar dinheiro nessas hectares. Entretanto, as captações de água potável ficaram inquinadas, os peixes morreram em catadupa, até quase desaparecerem. Eu creio que as pessoas, por um lado, já se conformaram. Estão habituadas a ver um rio que varia de cor ao longo dos dias, por causa das indústrias têxteis que lançam aqui os poluentes. De algum modo, não há desastres ecológicos, porque pura e simplesmente deixou de haver fauna, exceto os ratos, as ratazanas que circundam esta mesma área, e depois a fiscalização é praticamente incipiente. E é muito difícil haver fiscalização, porque o rio apresenta-se, não só o rio principal, o Ave, mas também os afluentes, praticamente poluídos em toda a sua extensão. Portanto, é muito difícil detectar os agentes poluentes. Nenhum rio teve tanto dinheiro e tantas promessas de despoluição. Isto era um rio limpo, um rio que se podia viver, um rio onde podia-se pescar. Agora não se pode fazer nada. Isto agora é mocheiro, é incomodativo. Uma pessoa não pode viver aqui com nada. Isto é incrível mesmo. Isto não dá a entender que estamos no século XXI. Afinal de contas, o nosso governo deu tanto dinheiro aos patrões para fazerem os esgotos da água, normalmente como devem ser, e como os senhores estão a ver, está aqui um rio, que é horrível viver aqui à beira deste rio. Há tantas firmas fechadas, inclusive eu estou desempregada há um mês, porque a minha firma era aqui mesmo em frente e também fechou. Mas as firmas fecham e ao fim e ao cabo o rio vai poluído na mesma, que é uma poluição terrível. É só mesmo quem olha para a água que vê o que era este rio há uns anos atrás e o que é agora. Isto é incrível. O caso do Ave é exemplar do falhanço de sucessivos governos em matéria ambiental. E às empresas sai sempre mais barato pagar a multa. Enfim, desde há muitos anos temos ouvido falar que vão ser implementados ou estão a ser implementados programas de despoluição e devo dizer que não encontro, nas análises que temos feito, quer químicas, quer biológicas, não encontramos alteração nenhuma. Este continua a ser dos rios mais poluídos da Península Ibérica. Outro caso triste passou-se na região de Leiria, com o Lis, um rio que também um dia foi paradisíaco. O que matou o Lis foram os esgotos de suiniculturas. Durante décadas, permitiu-se a instalação de pecuárias paredes meias com aldeias e sem qualquer tratamento dos esgotos. Resultado, entre Leiria e Torres Vedras, ribeiras e rios passaram a levar mais esgoto do que água e os lençóis subterrâneos ficaram inquinados por nitratos. Nos anos 90 obteve-se apoio comunitário para construir 2 estações de tratamento que custaram 5 milhões de euros. De nada serviu. Estas 2 estações de tratamento, quando foram construídas e quando foram projetadas, correspondiam o total das duas a cerca de 50 mil animais. Isto representará sensivelmente 20% das necessidades desta região. Portanto, significa que elas foram dimensionadas muito aquém das necessidades desta região. Claro que o problema não era apenas a dimensão, pois aquelas hectares nunca funcionaram. A tecnologia era inadequada e a pressão sobre os suinicultores nula. O resultado acabou por ser literalmente dinheiro atirado ao rio. Os esgotos das suiniculturas continuam a drenar para o Lis, constituindo 70% da sua carga poluente. São décadas de martírio diário. Há 30 anos que é diariamente o rio poluído. No verão de 2002, a cidade de Leiria ficou sem água durante uma semana por causa de uma descarga que tornou o Lis absolutamente impróprio para consumo. Atualmente, está firmado um novo acordo para tratamento de esgotos das suiniculturas. Serão mais uns milhões de euros e alguns anos de espera. E espera-se que desta vez funcione.
Se a poluição industrial e das agropecuárias está concentrada em algumas regiões, a dos esgotos urbanos é geral em todo o país. Todas as cidades, vilas e aldeias foram construídas com os esgotos a despejar diretamente para os rios. O Estado Novo escondia a dramática situação do atraso em que o país se encontrava. Antes do 25 de Abril, a censura, naturalmente, sempre impediu a sua divulgação. Apenas 17% dos portugueses dispõem de esgoto, 0,3% de fossas coletivas. Portanto, 82,7% dos habitantes, mais de 7 milhões, não têm esgoto nem fossas à sua disposição. Era um cenário do terceiro mundo. Tem retrato, minha senhora? Não, senhora. Então como é que se arranjam? Faço num balde e deito perante da quinta. Neste regueiro que estamos a ver? Sim. Que vai ter? À quinta, ali para que dá para as traseiras do Colégio Alemão. Tem retrato? Não, senhora. Então não. Como é que fazem Tínhamos um balde e no balde é que fizemos as necessidades. É coisa que eu como me faz mal e tenho que andar constantemente de volta do balde. E a gente ter lá aquilo lá em casa, não é? É um cheiro que não, é horrível, que não se pode lá mesmo meter. Tenho já saltado pela janela, temos escondido o balde pelo quintal, uma parte do quintal que eu tenho. Esta situação culminou com um surto de cólera às portas de Lisboa em pleno verão de 74. A cólera é um sintoma de miséria, de subdesenvolvimento. A cólera existe, tem a sua origem em zonas onde a qualidade de vida se degradou, como estas que a ditadura fascista nos legou por herança. Os esgotos a céu aberto conviviam com as pessoas, nos bairros de lata, mas também fora deles. Muitas aldeias ainda usavam o sistema do água vai. Os esgotos não temos. Não temos, até há aí fossas a desgotar à frente de um chafariz onde a gente bebe água. Acho que isso como é que faz os seus despejos? Os meus despejos ponho-os dentro de um caldeiro e vou pôr à porta de um vizinho. E ele não se queixa? Coitado, o que é que ele há de fazer? Vê que eu não tenho mais nenhum lado onde ir pôr. No verão isso... No verão e no inverno, em todo tempo. O lixo ponho à porta do outro, não é verdade? Quer dizer, ponho o lixo à porta de um e ponho as necessidades à porta do outro. O atraso era tão grande que mesmo a construção de casas de banho públicas se tornou um dos desígnios dos militares de Abril. Agora vão fazer casas de banho públicas, o que eu considero uma medida avançadíssima numa aldeia. O ímpeto de Abril levou uma aldeia a fazer uma sessão popular para se escolher democraticamente o modelo do WC. Nós precisamos aqui de saber umas opiniões, se acham que aquilo deve ficar com mais ou menos luxo. Evidentemente que o luxo é dinheiro, portanto é preciso que as pessoas queiram preferir as suas palavras, queiram dizer acham melhor com azulejo, acham melhor com estuque, acham melhor caiadas, ou o mais simples possível, ou o mais de luxo possível. Portanto, agradeço que alguém queira dar essa opinião. Eu acho, evidentemente, que as casas de banho, para mim, eram de azulejo. Pelo menos metade. Porque, para fazer a limpeza, se for caiadas, é muito pior. E o azulejo é mais asseio. É esta a minha opinião. E a minha também. As grandes cidades continuavam a despejar nos rios. Mesmo Lisboa, onde os projetos de saneamento tinham começado antes do 25 de Abril. A ideia foi construir emissários para recolher os esgotos dessa vasta região. Um dos maiores especialistas no assunto, Celestino da Costa, veio explicar. Estão aqui representados o sistema previsto para Lisboa, um intersetor com uma estação de tratamento, que pode potencialmente servir uma área muito maior, abrangendo Loures, Bucelas e parte de Vila Franca. Está também representado o sistema em estudo para a Costa do Sol, também por uma interseção de esgotos e um lançamento após tratamento e emissário submarino. Uma vez este sistema realizado, nós temos uma frente de cerca de 40 km sem lançamento de qualquer esgoto. Em 1985, 10 anos depois do prazo previsto para a conclusão das obras, pouco se tinha avançado. Tomar banho nas praias da linha continuava a ser um perigo, mas as promessas de que estava quase continuavam. Se os nossos fornecedores efetivamente procederem à entrega dos materiais de acordo com as datas previstas, estou certo que por volta de meados de agosto a praia de Santo Amaro estará, não digo em perfeitas condições de utilização, mas pelo menos não tem esgotos domésticos na praia. Nada feito. Os esgotos continuaram a ir para as praias. Em meados de 80, depois da adesão à CE, gastaram-se milhões de contos. Mas em 1990, a situação era de novo está quase. Em curso, a primeira fase está quase feita e nós esperamos bem que com a sua conclusão
dentro de alguns meses, a situação melhore claramente. Estamos a trabalhar nesse sentido e aquilo que foi prometido durante muitos anos, hoje é obra, hoje é um facto e só falta concluir. Concluir, só se concluiu o gasto do dinheiro. A obra, essa, demoraria muito mais anos e milhões de euros. 185 mil milhões até agora. Entretanto, o crescimento urbano das traseiras da linha do Estoril e de Sintra ainda dificultou mais o projeto. Cada vez havia mais esgotos e mais ligações clandestinas. Muitas praias da linha já têm bandeira azul, mas as contaminações pontuais são recorrentes. O Sanesto, o sistema de tratamento de esgotos de Cascais, Sintra, Amadora, Oeiras, etc., é um sistema que tira o esgoto de um lado para o pôr no outro. Porque o sistema que está atualmente não é um tratamento, é simplesmente uma cribagem. É juntar o esgoto e lança no mar. Mas tem um defeito, é que como não há separação de esgotos dos pluviais, dos domésticos e os domésticos dos pluviais, quando chove, o sistema não comporta o líquido todo. E, portanto, cada vez que chove, o sistema transborda e os sistemas de emergência largam o esgoto todo nas praias. Portanto, este sistema só funciona, mesmo uma gradagem simples, nos meses de verão, onde não há chuva. Para melhorar a situação, projeta-se agora mais uma obra também cara. Uma opção polémica e sem eficácia garantida. Não foi só na linha que isto aconteceu. Lisboa tem há anos 3 estações de tratamento de esgotos e ainda não conseguiu resolver o problema. As tão badaladas docas são um triste cenário de esgotos e lixos a boiar. Alfama, Almirante Reis e outras zonas ainda drenam diretamente para o nosso cantado Tejo. E pior está o Douro. Quase até final do século XX, todos os esgotos do Porto eram descarregados diretamente no rio. Hoje existem algumas estações de tratamento, mas o problema está longe de ter sido solucionado. As Ribeiras da Foz são um exemplo. Estamos na Ribeira da Granja, também conhecida por Ribeira Arco-Íris, devido às diferentes cores que a água tem durante a semana. Esta ribeira é um exemplo paradigmático de como o Porto tratou as linhas de água, os rios e as ribeiras. Em Canoas, devido ao cheiro pestilento que têm. Estas ribeiras ainda têm águas residuais de fábricas e os esgotos urbanos ligados. As pessoas dão por isso e queixam-se cada vez mais. Ainda há coisa de 2 meses, andávamos aqui a passear, eu e o meu marido, e eu fui para casa doente e chocada. E a água deste rio era da cor deste casaco, tal e qual a cor deste casaco. Vem dali daquele esgoto, mas chegou a invadir quase à ribeira do outro lado. Por acaso não há mesmo aqui encostadinho casas, porque se soubessem não podiam abrir uma janela, porque isto é pior do que eu acabei de dizer, ter um cão morto em casa há dias. O que aconteceu para termos chegado a este ponto? Durante a última década, assistiu-se a um rol de inaugurações de atar, de investimentos e de promessas. Bruxelas, desde a entrada na Comunidade Europeia, enviou mais de 4 mil milhões de euros para tratamento de esgotos. E, no entanto, uma boa parte das infraestruturas que neste momento existem de saneamento em Portugal, eu digo isso com muita tristeza, não estão a servir para nada. Porque não faz sentido ter-se gasto dinheiro numa certa área e essa área continuar a ter ribeiras a chegarem poluídas aos rios, rios a chegarem poluídos ao mar e ter praias sem bandeira azul. Todo este caos e desleixo se refletem nas águas de consumo. O país chegou ao 25 de abril com menos de metade da população servida por água canalizada. Para Salazar, o abastecimento público não era uma prioridade. Pelo contrário, o ditador defendia que a ida à fonte era um momento de descontração e interação feminina, indispensável ao equilíbrio da vida nas aldeias. Durante o Estado Novo, Lisboa era abastecida pelo Alviela e o Aqueduto das Águas Livres. Com uma área metropolitana em crescimento, houve que ir buscar água a mais de 100 km de distância. A barragem de Castelo de Bode viria a abastecer cerca de 30% da população, o que não a tem poupado aos mais diversos atentados. Há anos que nesta albufeira se promove o recreio com barcos a motor sem quaisquer regras. As urbanizações nascem como cogumelos nas margens da barragem. Escombreiras de antigas minas correm a montante e, a partir da zona da Covilhã, esgotos urbanos e industriais continuam a jorrar para o Zezer. Castelo de Bode tem visto a qualidade da sua água a degradar-se nos últimos anos, o que é um pouco paradoxal porque
enquanto a água captada em Valada do Ribatejo tem tido uma qualidade com uma tendência crescente e é captada num rio que vem de Espanha, a água do Castelo do Bode, que é captada num rio cuja bacia é 100% nacional, tem vindo, de facto, a degradar a sua qualidade. A ideia é que nós não somos capazes de controlar a qualidade das águas que produzimos. Entretanto, há um inquietante novo plano de ordenamento. O atual plano de ordenamento, que foi agora recentemente publicado, introduz razões acrescidas de preocupação, porque se já o anterior previa uma ocupação que não foi controlada, o atual prevê uma densificação, há a hipótese de na bacia ficar o triplo da população que neste momento existe, há a hipótese de haver mais motonáutica, mais hotéis, mais estações de abastecimento de gasolina, enfim, por aí fora. Também na principal origem de água do Porto proliferam as marinas. E os esgotos urbanos vão sendo despejados ao longo do Douro. Estamos em Costumalver, frente ao local onde é captada a água que abastece cerca de 20% da população portuguesa. Uma albufeira onde não existe nenhum plano de gestão ambiental, nem sequer plano de ordenamento das margens. A existência das marinas permite o melhor ordenamento das embarcações que têm que ir para algum lado. Todavia, não cabe na cabeça de ninguém legalizar uma marina em frente das captações da água para o Grande Porto. Como se não bastasse, os despejos clandestinos continuam. Eis um caso entre muitos. Apanhados em flagrante, funcionários do Instituto das Estradas despejam lixos para a Albufeira, a poucos metros da captação de água. Ainda estão agora a tirar lá para baixo? Não acredito nisso. No interior do país, em algumas regiões, a situação das águas de consumo é dramática. Beber das fontes, nem pensar. E com as torneiras há sítios onde é preciso ter cuidado. Em Portugal, nós temos claramente zonas onde a água não apresenta a qualidade de vida. Estamos a falar da zona norte e centro-interior, de pequenas vilas, aldeias, de sistemas muito dispersos. Aliás, há em Portugal 200 mil habitantes que recebem água com má qualidade, que não deveria ser bebida. Outros fatores que degradam a água para consumo humano têm a ver com o excesso de adubos e pesticidas. Muitas captações de água subterrânea tiveram de ser encerradas por apresentarem elevado teor de nitratos. Esgotos, resíduos industriais, pesticidas envolvem um risco permanente para a saúde humana e um custo elevado para a bolsa do consumidor. Quanto pior qualidade da água tivermos na origem, tanto pior a qualidade da água que temos na torneira. E tanto mais cara, porque vamos gastar mais no tratamento. Os rios tornaram-se um mostruário das mais vis contaminações, só que o problema demorou muito tempo a ser admitido. Após as primeiras denúncias, ainda antes do 25 de Abril, foram descurados e esquecidos, tal como o interior que atravessavam. Pequenas, médias e grandes indústrias continuaram a considerá-los o seu cano de esgoto. Urbanizações novas e velhas continuaram a despejar nos rios. Lixeiras clandestinas escorreram para eles. Embora a poluição das águas não parasse de aumentar, pouco se via na televisão. Foi preciso chegar-se a um ponto de ruptura e surgirem novos estilos de informação. As mortandades de peixe na barragem do Maranhão e no Tejo impressionaram. Em 35 toneladas de peixe morto recolhido em cerca de 6 dias. Não é só fataça que está aqui a morrer. É muito peixe até, enguia, linguado, camarão, fataça, xagã. Mas aquilo que finalmente alarmou o país foi a ameaça do plano hidrológico espanhol que projetava grandes transvases nos nossos rios internacionais. É quase tanta água como a que a maior albufeira portuguesa de Castelo do Bode pode reter. O plano prevê a transferência anual de 900 hectómetros cúbicos da Bacia do Douro para a parte inicial do Tejo. Deste para o Ebro e do Guadiana vão ser transferidos 162 hectómetros cúbicos para a Bacia do Guadalquivir. Um estudo do LNEC revelou aquilo que nenhum político parecia desconfiar. A Espanha retinha há décadas a água dos nossos rios internacionais.
Desde os anos 70, o Douro perdera 20%, o Tejo 30% e o Guadiana 60%. E não era apenas água que vinha a menos, era poluição que vinha a mais. Ficaram na memória as imagens de um Guadiana que parecia um caudal de tinta verde em 1995. O megaplano espanhol não se concretizou, mas serviu para desplotar um conjunto de leis que levariam aos planos de bacia e ao regresso oficial do princípio do poluidor-pagador. Só que, de bons princípios, estão as nossas leis cheias. Eu recordo que o poluidor-pagador e o utilizador-pagador estão na legislação portuguesa, pelo menos, desde 1987, Lei de Bases do Ambiente. Passaram 15 anos, onde é que está implementado esse princípio absolutamente básico, apontado como um dos instrumentos essenciais pela Lei de Bases do Ambiente. A Lei de Bases do Ambiente, em alguns pequenos aspectos, estará obsoleta, mas nesse não está. Está simplesmente por realizar, está simplesmente por concretizar. É por isso que o diagnóstico do Plano Nacional da Água é tão deprimente. Em 2002, 70% dos nossos rios estavam fortemente poluídos e os restantes 30% mediamente poluídos. Entretanto, continua adiada a gestão por bacia. Só com ela se evitará que troços poluídos surjam outros onde se tenha investido na despoluição. A necessidade de uma gestão eficiente e equitativa, que é o que se consegue com uma gestão tomando por unidade básica a bacia hidrográfica, é cada vez mais importante, contrariamente àquilo que prevalece em muitos países como a França, a Espanha e até Marrocos. Nós andamos aqui um pouco nesta hesitação permanente, sem percebermos que é a única maneira de valorizar um dos nossos recursos, porque há uma ideia que os vários interesses se defendem melhor, os vários lobbies se defendem melhor em situações em que as coisas não estão organizadas. E o contribuinte não se apercebe sequer que está a pagar por essa desorganização. Caso exemplar de hesitação e mau planeamento na gestão da água é o Alqueva, cuja saga dura há muito tempo. Data de 1898, o primeiro estudo destinado ao aproveitamento energético, estudo posto de lado depois de terem aparecido outros nos 50 anos seguintes. Em 1954, decidido o Plano de Rega do Alentejo, é encarada pela primeira vez a possibilidade de utilizar os recursos hídricos do Guadiana para fins múltiplos: rega, produção de energia, fornecimento de água e outros. As obras começariam em 1972. Depois do 25 de Abril foram interrompidas sucessivas vezes. Os seus inúmeros impactos nunca foram bem conhecidos. Alguns professores universitários sempre se preocuparam com questões ainda hoje por resolver. Por exemplo, as populações da zona de Regolfo falam muitas vezes, pois a gente vai ter estes aborrecimentos, que eles consideram que são uma série de aborrecimentos, mas também vamos ter a vantagem de passar a ter água. Ora, na maior parte dos casos não vão mesmo ter água para rega, porque os perímetros de rega não são ali. Os perímetros de rega vão ser muito longe dali. Que a tua riqueza nos irá salvar. Mas o Alqueva tornara-se no mito redentor do Alentejo e talvez, acima de tudo, numa questão de justiça, uma forma de reconhecer finalmente dignidade às populações. Qual é a ideia que as pessoas têm aqui da barragem? Pensam que é uma coisa boa ou pensam que é uma coisa má? Aqui tudo pensa que a barragem que era boa e assim ela seguisse para a frente. Sobre esgotos, para a população, sobre água, e tudo sucessivamente. E emprego, não? E emprego, exato. Vocês pensam que tinha uma vantagem que a barragem viesse a irrigar os campos? Que é o que toda a gente aqui pensava. Era uma fortuna para tudo. Agricultura, regadios, tudo. Água para os teus campos, de Alqueva e Galé, e Alentejo. Com os apoios da União Europeia, o projeto acabaria por avançar definitivamente no tempo de Cavaco Silva e seria inaugurado por António Guterres em 2002. No fundo, ninguém sabe ao certo para que vai servir, nem todos os impactos que efetivamente terá o maior lago da Europa. Tem sentido ter alguma reserva de água, não é? Mas os pressupostos da altura dos anos 50 e 60 é que são completamente diferentes dos dois e a situação evoluiu completamente e, portanto, não é de espantar que as coisas estejam desajustadas ao que se concebeu nessa altura. O que pode ser de espantar é que não se faça uma reavaliação criteriosa. Está-se a acabar agora o estudo sobre o efeito no estuário do Guadiana. Não se começou o estudo no estuário do Sado. Não se fez o estudo do impacto que o uso dessa rega vai causar nos aquíferos.
e, portanto, no abastecimento de água às populações. Os alegados usos agrícolas começam a revelar-se uma miragem. Se o Alqueva custou 60 milhões, o sistema de rega vai custar 300 e tal milhões de contos. Vamos falar em contos. O que, pagando o custo da manutenção e de funcionamento, vai pôr a água ao dobro do preço de custo da água atual das barragens do Alentejo. Economicamente não é viável. De resto, não foi muito sensato planear a agricultura intensiva de regadio exatamente na altura em que a Europa deixou de a apoiar. A Europa aponta para a extensificação agrícola e para a diversidade de produção, ao contrário do que o Alqueva irá trazer, exatamente ao invés de toda a política europeia, de toda a política ambiental e pondo em causa o desenvolvimento sustentável. O avanço da desertificação no sul constituiria razão suficiente para tamanha reserva hídrica, mas o pior é a qualidade da água. Em Espanha temos mais de 1,5 milhão, cerca de 1.600.000, 700.000 habitantes, mais as indústrias. E são 27 barragens com todo o sistema de rega, que neste momento já está em mais de 300.000 hectares, que, como sabe, a rega agrava as condições da água, de escoamento superficial e as águas subterrâneas. Portanto, a água que vai chegar a Portugal vai ser de má qualidade. Má qualidade é a situação geral da água nas praias fluviais. Este ano, elas tiveram direito a uma única bandeira azul. Um relatório europeu classificou recentemente as nossas águas dos rios como as piores da União Europeia. E por vezes acontece o impensável, mesmo em praias marítimas com bandeira azul, como em Vieira de Leiria, onde em plena época balnear, dejetos de porcos disputaram com os banhistas um lugar ao sol. O alerta foi dado por volta das 11h30 da manhã, altura em que todas as medidas de precaução foram tomadas. A praia estava cheia, mas hoje os banhistas estavam proibidos de ir a banhos. Uns metros mais a montante, colocava-se uma rede para a retenção dos poluentes sólidos. As autoridades deviam de ser as primeiras a dar o exemplo, até de serem punidas, como são no estrangeiro. Eu tive 21 anos na Suíça, um país civilizado, e aqui, em Portugal, é uma vergonha. Devolver os rios à população é uma urgência. Até as campanhas eleitorais já o perceberam. Foi preciso arrostar com a ameaça da tifoide, da gastrite, da desinteria e de outros perigos maiores. Foi, mas armado com vacinas várias e uma coragem certa, o candidato lançou-se às águas do Tejo por alturas do sítio em que o rio banha a Câmara Municipal de Lisboa. Foi o mergulho de Marcelo. Se fosse no Rio Douro, o homem passaria a chamar-se Marcelo Rebelo de Sousa. Mas foi no Tejo que o candidato à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje um autêntico espetáculo de natação. Ainda hoje recordo que era a sensação de nadar ali, eu ainda continuo a nadar todos os dias, no Guincho, em Cascais, e o que era aquela água em termos de poluição. 50 metros bastaram, e o candidato nadador deve ter compreendido por que motivo os golfinhos deixaram de subir o rio. Por razões de segurança tive que mergulhar onde mergulhei em frente da saída do esgoto principal de Lisboa. Tinha feito análises antes, fiz análise a seguir, não deu tempo para me vacinar contra a hepatite B e fiquei imunizado contra a hepatite B, quer dizer que houve ali um contágio. Este meu gesto simbólico significa o reencontro dos lisboetas com o Tejo e também o compromisso de que daqui por 4 anos eles não precisarão de fazer a vacina, tomar as vacinas que eu tive de tomar para poderem nadar em faixas do Tejo que lhes pertence. Hoje, por maioria de razão, com o que se verifica de agravamento da poluição, não é no Tejo, é em todos os rios portugueses, a começar nos mais do interior, um gesto assim, se não este, naturalmente, mas um gesto simbólico era fundamental para chamar a atenção para aquilo que se passa de insensibilidade da opinião pública em relação a este problema. As pessoas ou não sabem, ou sabem e fingem que não sabem. Os responsáveis falam muito da política da água no século XXI, que é fundamental, mas é fundamental em teoria. Na prática, estamos a assistir a um agravamento da qualidade da água em Portugal. Processos, estudos, milhões gastos e desperdiçados, populações indignadas. Como fazer para reconquistar um bem público tão decisivo como os rios portugueses?
Tem que haver uma base de política de afirmação da autoridade do Estado e de punição dos prevaricadores, e em cima dessa realidade devem construir-se então mecanismos mais consensuais, mais softs, para mudar o comportamento dos vários agentes. Fiscalização, claro. Eu penso que do ponto de vista do ambiente em Portugal já se usou cenoura a mais. Agora devia-se usar um bocadinho mais de pau. Sem fiscalização, todos nós que atuamos na área do ambiente não fazemos o suficiente. E a gestão por bacia, finalmente? Parece que vamos caminhar para a gestão por bacias por imposição da Comissão Europeia. E isso, de facto, é uma coisa que me custa. Quer dizer, do ponto de vista técnico, há muito que as pessoas mais qualificadas preconizavam soluções corretas. Pois bem, durante 30 anos não houve vontade política e capacidade política para implementar esse tipo de gestão. E agora é por pressão da diretiva europeia que vamos caminhar para esse modelo. O diagnóstico está feito. As soluções são conhecidas. A sensibilidade das populações para a qualidade dos seus rios é cada vez maior. Mas a sua paciência para o estado em que eles se encontram é cada vez menor. E, no entanto, o processo da sua degradação, esse ninguém ainda conseguiu fazer parar. Durante muito tempo alegou-se que poluir as águas era uma contrapartida à estabilidade do emprego. Mas hoje, com tantas fábricas fechadas, perderam-se os empregos e perderam-se os rios. Foi tudo literalmente por água abaixo. E, contudo, desde as novas formas de turismo até à autoestima das populações e ao seu sentido de identidade, os rios são chamados a desempenhar um papel cada vez mais importante.